O Maior Segredo, por Rhonda Byrne. Que o maior segredo possa livrá-lo do sofrimento e trazer-lhe felicidade eterna. Este é o meu desejo para você e para todo ser humano, dedicado a toda a humanidade. O início. Após o lançamento de O Segredo, em 2006, minha vida se tornou um sonho. Ao praticar religiosamente os princípios do segredo, minha mente se tornou predominantemente positiva, e, por consequência, meu dia a dia refletia esse estado positivo na minha felicidade, na minha saúde, nos meus relacionamentos e nas minhas finanças. Também descobri em mim um amor e uma gratidão naturais por tudo. Porém, apesar disso, algo dentro de mim continuava a me instigar a descobrir mais da verdade. Algo me impulsionava a dar continuidade à minha busca, embora eu não soubesse ainda pelo quê. Na época eu não fazia ideia, mas aquele era o primeiro passo de uma jornada que levaria 10 anos. Teve início com o estudo da sabedoria de uma antiga tradição europeia, a Ordem Rosacruz, em cujos valorosos ensinamentos me aprofundei por muitos anos. Também passei algum tempo estudando o budismo, as variadas obras de místicos cristãos, teologia, hinduísmo, taoísmo e sufismo. Depois de ter estudado as antigas tradições e seus ensinamentos históricos, minha pesquisa se voltou para o presente, e passei a acompanhar mestres mais contemporâneos, como J. Krishnamurti, Robert Adams, Lester Levinson e Ramana Maharshi, assim como alguns que estão vivos até hoje. Ao longo do caminho, aprendi diversas coisas desconhecidas do grande público. Porém, apesar de fascinantes, nenhuma delas fazia com que eu sentisse que havia encontrado a verdade. Com o passar dos anos, cheguei a desconfiar de que essa busca seria algo presente pelo restante da minha vida. Eu não tinha noção disso na época, mas estava procurando pela verdade no mundo, quando o tempo todo ela estava bem mais perto do que podia imaginar. 10 anos depois do começo da minha busca, no início de janeiro de 2016, me vi diante de uma situação desafiadora que me deixou bastante decepcionada. Fiquei impressionada com o quão desmedida foi a sensação negativa que eu tive. Como podia me sentir tão mal quando, em geral, me sentia tão bem? No entanto, essa situação decepcionante acabou se tornando o maior presente em minha busca pela verdade. Para reverter aquele sentimento de decepção, peguei meu iPad e assisti a uma entrevista na Conscious TV com um homem chamado David Bingram. Na época, David ainda não era um mestre, mas apenas uma pessoa comum, como eu e você, só que com uma diferença. Depois de 20 anos de busca, ele havia descoberto a verdade. Assisti à entrevista e logo depois ouvi um podcast que ele tinha recomendado. Prestei muita atenção, e no podcast, aprendi que a maioria das pessoas ignora esta descoberta, não porque seja difícil, mas porque é muito simples. Então, consegui falar com David pelo telefone, e durante a nossa conversa, ele me falou: "Veja para onde estou apontando. Fica bem aqui." E de repente, encontrei aquilo que estava procurando. Era tão simples, e estava bem ali. Assim, de uma hora para outra, depois de 10 anos, minha busca havia terminado. Posso dizer sem hesitar que a felicidade e a alegria que senti com essa descoberta valeram cada segundo de todos os meus anos de trajetória. Ainda que tivesse levado a vida inteira para fazer essa descoberta, teria valido a pena. No fim das contas, essa simples descoberta era toda a verdade pela qual eu estava procurando, e que, em última instância, é o que todos procuram, quer estejam cientes disso ou não. Assim que vi a verdade, percebi que ela estava por toda parte. Estava presente em tudo que eu vinha lendo e aprendendo ao longo daquela década, só não tinha olhos para vê-la naquele momento. Havia passado anos em uma busca, indo de uma tradição e filosofia para outra, e o que eu buscava estava bem na minha cara o tempo todo. Desde o momento em que fiz a descoberta, percebi que era indispensável entendê-la mais a fundo, vivê-la por completo, e então compartilhá-la com o mundo. Minha expectativa era de poder mostrar uma saída para aqueles que estão passando por dificuldades, de ajudar a acabar com a dor e o sofrimento que tantas pessoas enfrentam e de lançar luz sobre um futuro no qual possamos viver sem ansiedade ou medo. Eu já vinha anotando tudo o que estava aprendendo em uma pasta no meu computador chamada Meu Próximo Livro. Foi minha intuição que me inspirou a registrar o que eu vinha descobrindo, na esperança de que, em algum momento, pudesse compartilhar esse conhecimento com o mundo. Foram essas anotações, tão amadas, que depois de compiladas,
se transformaram na base para este livro. Apenas 2 meses depois de descobrir a verdade graças a David Bingram, conheci outra pessoa que teria um impacto enorme na minha vida e na elaboração deste livro. Ela entrou na sala onde eu estava durante um retiro, e quando me aproximei para falar com ela, sua presença teve um efeito tão forte em mim que todo resquício de negatividade da minha vida inteira desapareceu em um instante. Ela foi discípula de um dos meus mestres favoritos de todos os tempos, o já falecido Robert Adams. Naquele instante, soube que ela era minha mestra, aquela que me ajudaria a compreender plenamente e a viver a verdade nesta vida. E ela continuou a ser a minha mestra nos últimos 4 anos. Seus ensinamentos são diretos e maravilhosamente simples, e ela jamais hesita em me avisar quando estou indo na direção errada. Embora tenha pedido para que sua identidade permanecesse em segredo neste livro, compartilhei muitos dos seus ensinamentos transformadores que deram o impulso necessário para que a minha vida se transformasse em uma existência de constante alegria e felicidade. Meu desejo mais profundo é que eles façam o mesmo por você. Ela, ao lado dos outros mestres apresentados neste livro, me ajudou a sair da escuridão da ignorância ao jogar luz sobre esta descoberta. Cada um desses mestres me ajudou a compreender a verdade que eu descobrira de forma ainda mais profunda, e a vivê-la de forma ainda mais plena. O amor que sinto por eles é infinito. Suas palavras que mudaram a minha vida para sempre, são apresentadas ao longo do livro. A cada avanço que fizer neste livro, você vai ficar mais feliz, e a sua vida vai ficar mais tranquila. E a felicidade e a tranquilidade não vão parar de crescer nunca. Qualquer medo e incerteza com relação ao futuro não vai mais atormentar você. Qualquer ansiedade e estresse provocados pelas suas batalhas diárias ou pelos acontecimentos ao redor do mundo vão se dissipar. Você pode, e vai, se libertar de todas as formas de sofrimento que estiver vivenciando agora. Embora sem dúvida existam grandes revelações ao longo destas páginas, há também muitas práticas simples para colocá-las em ação de imediato. Por si só, as práticas valem ouro. Eu sei bem. Sou a prova viva que elas funcionam de forma excelente. O livro Segredo mostrou como você pode criar qualquer coisa que queira ser, fazer ou ter. Nada disso mudou. Ele continua a ser tão verdadeiro quanto sempre foi. Já este livro revela a maior descoberta que um ser humano é capaz de fazer, e mostra o caminho para deixar para trás a negatividade, os problemas e tudo mais que você não quiser, rumo a uma vida de felicidade e êxtase permanentes. Não tem como ficar melhor que isso. Para mim, é um prazer enorme apresentar o maior segredo a você. Capítulo 1. Escondido em plena vista. Dentre as bilhões de pessoas do nosso planeta, apenas algumas descobriram a verdade. Essas poucas vivem completamente livres da turbulência e da negatividade do dia a dia, em um estado de paz e felicidade permanente. O restante de nós, quer notemos ou não, está sempre em busca dessa verdade, todos os dias das nossas vidas. Apesar de o maior segredo ter sido escrito e alardeado por grandes sábios, profetas e líderes religiosos ao longo da história, a maioria de nós continua ignorante em relação à maior descoberta que pode ser feita. Entre os que compartilharam essa descoberta estão o Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus Cristo, Yogananda, Krishnamurti e o Dalai Lama. Embora cada um deles tenha ensinamentos diferentes, condizentes com a época em que viveram, todos se referem à mesma verdade, a verdade sobre nós e a verdade por trás do nosso mundo. Este grande segredo está à vista de todos. Está mais perto da gente do que a nossa respiração, e mesmo assim não o percebemos. As tradições ancestrais sabiam que, para esconder um segredo, ele deveria ser colocado bem à vista, onde ninguém teria a ideia de procurá-lo. É justamente aí que repousa o maior segredo. Há milhares de anos deixamos essa verdade passar despercebida, pois não olhamos para o que estava bem na nossa frente. Somos distraídos pelos nossos problemas, pelo drama nas nossas vidas, pelo ir e vir dos acontecimentos mundiais, e assim deixamos passar a maior descoberta que podemos fazer, e que está diante de nós, uma descoberta que pode nos tirar do sofrimento, e nos conduzir a uma felicidade eterna. Que segredo é esse, com um potencial tão grande para mudar vidas? Que descoberta é essa, que sozinha pode acabar com o sofrimento ou trazer a paz e a felicidade eternas? De modo bastante simples,
Um segredo que revela quem você é de verdade. Você pode achar que já sabe quem é, mas se pensa que é um indivíduo com um nome, uma determinada idade, uma determinada origem étnica, uma profissão, uma trajetória familiar e várias experiências de vida, vai ficar chocado com a revelação de quem é de verdade. Todos nós já aceitamos diversas ideias e crenças falsas ao longo da vida, e são essas falsas ideias e crenças que nos mantêm escravizados. Ouvimos falar que há limites e escassez no mundo, que não há dinheiro, tempo, recursos, amor ou saúde suficiente. A vida é curta, você é só um ser humano, você precisa trabalhar muito e se esforçar para chegar a algum lugar na vida. Estamos ficando sem recursos. O mundo está em crise, o mundo precisa ser salvo. Porém, no momento em que vir a verdade, essas mentiras vão desmoronar, e a sua felicidade vai nascer dos destroços. Talvez você esteja pensando, minha vida está caminhando sem grandes problemas. Então, por que eu ia querer descobrir o maior segredo? Para citar o maravilhoso Anthony de Mello, porque a sua vida é uma bagunça. Pode ser que discorde. Da minha parte, também não achava que a minha vida era uma bagunça até Anthony de Mello explicar exatamente o que queria dizer com isso. Você às vezes fica chateado, estressado, preocupado? Já se sentiu ansioso, ofendido ou magoado? Já se sentiu triste, abatido ou desanimado? Já ficou infeliz ou de mau humor? Se vivencia qualquer uma dessas emoções a qualquer momento, então, de acordo com Anthony de Mello, a sua vida é uma bagunça. Você pode pensar que é normal ser importunado por emoções negativas ao longo do dia, mas a vida não foi feita para ser assim. É possível viver livre de mágoas, aborrecimentos, preocupações e medo, e ter uma felicidade contínua. Em cada uma das circunstâncias desafiadoras com as quais nos deparamos, principalmente as mais difíceis, a vida nos mostra uma forma de escapar do sofrimento. Mas não enxergamos. Ficamos perdidos em meio aos nossos problemas e não reparamos em algo que está bem na nossa cara, uma saída para todos os problemas para sempre. Todo sofrimento se deve ao fato de acreditarmos em algo sobre nós mesmos que não é verdade. Nós nos equivocamos em relação à nossa própria identidade. Todo sofrimento humano é, no fim das contas, uma questão de confusão em relação à identidade. A verdade é que você não é uma pessoa sem controle algum sobre o que acontece com você e com a sua vida. Você não é uma pessoa que precisa trabalhar em um emprego do qual não gosta só para morrer no fim. Não é uma pessoa que tem que estar sempre sofrendo entre um contra-cheque e o próximo. Não é uma pessoa que precisa provar algo a si mesmo, ou que precisa da aprovação de outra. A verdade é que você não é nenhuma pessoa. Você sem dúvida está tendo a experiência de ser uma pessoa, mas, no plano maior, não é isso que você é. A forma como sua vida está, é o seu nível de felicidade. Você é feliz? Você é genuinamente feliz o tempo inteiro? Você vive em um contexto contínuo de felicidade? Você deveria ser feliz sempre. A felicidade é você. É a sua verdadeira natureza. Quem você realmente é. Cada ação que executamos, cada decisão que tomamos, é porque achamos que vamos ser mais felizes. Não é coincidência que todos estejamos à procura de felicidade. Nessa busca, estamos, no fundo, procurando por nós mesmos, sem perceber. Não é possível encontrar a felicidade duradoura nas coisas materiais. Cada coisa material aparece e então desaparece. Assim, se você investiu sua felicidade em uma coisa material, sua felicidade vai sumir quando a coisa material sumir. Não há nada de errado com coisas materiais. Elas são maravilhosas, e você merece ter tudo o que deseja na vida. Mas é uma grande transformação quando percebemos que jamais vamos encontrar a felicidade duradoura nelas. Se as coisas materiais trouxessem felicidade, então, quando recebêssemos algo realmente desejado, a felicidade nunca mais nos abandonaria. Contudo, não é assim. Em vez disso, experimentamos uma felicidade passageira, e pouco depois, voltamos à estaca zero, um estado de querer mais coisas, na tentativa de nos sentirmos felizes de novo. Existe apenas uma forma de encontrar a felicidade duradoura e permanente: descobrir quem você de fato é, porque a sua verdadeira natureza é a felicidade. O ato de lembrar quem você de fato é, recebeu muitos nomes ao longo dos séculos: iluminação, autopercepção, autodescoberta, revelação, despertar, lembrar. É possível que você pense que iluminação,
Não é algo feito para você. Sou só uma pessoa comum, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Essa descoberta, essa felicidade, essa liberdade, é quem você é. Então, como pode não ter sido feita para você? Tópico: como vai ser a sua vida? Ao descobrir plenamente quem você é, você terá uma vida sem problemas, sem aborrecimentos, mágoa, preocupação ou medo. Estará livre do medo da morte, e jamais será controlado ou torturado pela sua mente. As falsas ideias e crenças vão se dissipar. No lugar delas haverá clareza, felicidade, alegria, paz, diversão infinita e deslumbramento, cada segundo um deleite. Você saberá que está seguro e protegido, aconteça o que acontecer. Quando você descobre plenamente quem é, a vida se torna fácil, tudo de que você precisa parece vir sem esforço algum da sua parte. Sua vida é tomada por uma leveza, uma fluidez. A vida de carência e limitações fica para trás. Você é apresentado ao poder máximo que tem sobre tudo no mundo. Quando descobrir plenamente quem é, o sofrimento e a luta vão desaparecer, e o medo e as emoções negativas vão se dissipar. Sua mente estará tranquila. Você será tomado pela alegria, pela positividade, pela realização, por uma sensação de abundância e uma paz imperturbável. Assim será a sua vida. Nas palavras de Jean Fraser, mãe e professora de literatura: imagine. Tudo que pesava sobre você de repente não pesa mais. Pode ser que ainda esteja lá, um fato na sua vida, mas não tem massa nem gravidade. Tudo que sempre lhe causou preocupação agora é só um detalhe na paisagem, como uma árvore, uma nuvem passageira. Cada resquício de turbulência emocional e mental terá acabado. Todo o fardo, mesmo aquela parte que o acompanha desde que você se lembra por gente. Algo que era tão familiar quanto um grande amigo, que fazia parte de você tanto quanto a língua que você fala, a cor da sua pele, se foi, total e inexplicavelmente. Nesse vazio surpreendente flui uma alegria silenciosa que o enche de ânimo pela manhã, tarde e noite, que vai a qualquer lugar que você vá, em qualquer circunstância, até no sono. Tudo que você faz se concretiza sem esforço. Você está feliz, mas sem motivo. Nada lhe incomoda. Não sente estresse. Quando surge um problema, sabe o que fazer, então faz e segue em frente. Pessoas que costumavam deixar você maluco não vão mais deixá-lo assim. Você continua a sentir compaixão pelo sofrimento dos outros, mas você mesmo não sofre mais. Atividades que costumavam ser maçantes se tornam divertidas. Você não precisa de terapia. Não fica entediado, ansioso nem temperamental. Quando não é necessária a execução de uma tarefa, sua mente está em repouso. Sua vida é realização plena sem que precise fazer nada para preenchê-la, e você sabe que não importa o desafio que esteja enfrentando, a paz será mantida, pelo restante da vida. Esta é a sua vida com o maior segredo de todos os tempos. Este é o seu destino. Resumo do capítulo 1. Primeiro, quer notemos ou não, estamos sempre em busca do maior segredo, todos os dias das nossas vidas. Segundo, este grande segredo está à vista de todos, e mesmo assim não o vemos. Terceiro, há milhares de anos que deixamos essa verdade passar despercebida, porque somos distraídos pelos nossos problemas, pelas complicações nas nossas vidas, pelo ir e vir dos acontecimentos ao redor do mundo. Quarto, todos já aceitamos muitas ideias e crenças falsas ao longo da vida, e essas ideias e crenças falsas nos mantêm escravizados. Quinto, sempre que sofremos, isso se deve a uma confusão em relação à nossa própria identidade. Sexto, a humanidade sofre de uma incompreensão em relação à sua verdadeira natureza. Sétimo, você está tendo a experiência de ser uma pessoa, mas, no plano maior, não é isso que você é. Oitavo, você deveria ser feliz o tempo todo. A felicidade é a sua verdadeira natureza. Nono, a descoberta de quem você de fato é recebeu muitos nomes: iluminação, autopercepção, autodescoberta, despertar, lembrar. Décimo, abra-se para a possibilidade de experimentar a verdade do que você é, neste exato momento. 11º, quando reconhecer plenamente quem é, vai experimentar uma vida sem problemas, tristezas, mágoas, preocupações ou medo, e será tomado pela alegria, pela positividade, pela plenitude, pela abundância e pela paz. Capítulo 2. O maior segredo é revelado, tão próximo que você é incapaz de ver.
tão sutil que a sua mente é incapaz de compreender, tão simples que você é incapaz de acreditar, tão bom que você é incapaz de aceitar. Frase de Locke Kelly. Por que tão poucos descobriram a verdade? Por que a maioria de nós não foi capaz de compreender quem é? Como bilhões de pessoas podem ter deixado escapar algo tão vital para atingir a felicidade? Nós deixamos o maior segredo escapar por conta de um pequeno obstáculo, uma crença. Essa única crença nos impediu de realizar a maior descoberta que podemos fazer, a crença de que somos o nosso corpo e a nossa mente. Assim como você usa um carro para ir de um local a outro, seu corpo é um veículo que você usa para se mover e experimentar o mundo. Como algo material, seu corpo não é consciente. Ele não sabe que é um corpo, mas você sabe disso. O seu dedo do pé não sabe que é um dedo do pé. O seu pulso não sabe que é um pulso. A sua cabeça não sabe que é uma cabeça. E o seu cérebro não faz ideia de que é um cérebro, mas você conhece cada uma das partes do seu corpo. Como você poderia ser o seu corpo considerando que conhece todas as partes diferentes dele, mas nenhuma delas conhece você? Foram perguntas desse tipo que permitiram que figuras importantes do passado desvendassem o mistério por trás de quem realmente somos. Acreditar que você é apenas o seu corpo é o que provoca o maior medo da humanidade, o da morte. Quando seu corpo morre, você teme que vai deixar de existir. O corpo é como uma nuvem escura pairando sobre a sua vida. O fato de você não ser o seu corpo é uma boa notícia, pois um dia o seu corpo vai chegar ao fim, como acontece com todas as coisas materiais. O mundo é todo feito de coisas materiais e nenhuma delas vai durar para sempre, incluindo seu corpo, que aparece e desaparece por meio do processo de nascimento e morte. O que você é de verdade nunca morre. A saída para todas as dificuldades começa com o abandono da crença de que você é o seu corpo. Tópico: você não é a sua mente. A voz dentro da sua cabeça não é você. Ainda que você provavelmente tenha acreditado nisso durante a maior parte da sua vida. Embora a voz dentro da sua cabeça soe como você, pareça saber muito sobre você, e tenha se tornado muito familiar para você, ela definitivamente não é você. A voz na sua cabeça é a sua mente, e você não é a sua mente. Dê uma olhada em si mesmo. Onde está a sua mente se não houver pensamento? Ela não está aí. Se você fosse um pensamento, digamos, um pensamento de frustração, então desapareceria quando o pensamento de frustração desaparecesse. Você não é um pensamento, uma sensação ou um sentimento, porque também acabaria quando eles acabassem, mas você continua aqui depois que isso acontece. Você está aqui antes de um pensamento, está aqui antes de um sentimento ou uma sensação, e permanece intacto depois que eles vão embora. Isso fica muito óbvio quando você presta atenção. Sem dúvida vivenciamos pensamentos, sentimentos e sensações, mas não somos nenhuma dessas coisas. De certa forma, é fácil compreender como falhamos em compreender quem de fato somos, porque o corpo e a mente são uma combinação convincente. A mente produz um fluxo constante de pensamentos, a maioria dos quais inclui a palavra eu, como se ela fosse nós. E talvez você se surpreenda ao saber que todas as nossas sensações corporais também vêm da mente, o que reforça a crença de que somos o nosso corpo. Não é como se você não tivesse um corpo e uma mente, eles apenas não são quem você realmente é. Assim como o seu carro, eles são apenas instrumentos afinados que você usa para vivenciar o mundo material. Tópico: você é mesmo a pessoa que acredita ser? Ego, eu imaginado, eu simulado, eu apartado e eu psicológico são alguns dos nomes que mestres e sábios dão para nossa identidade equivocada. Todas essas descrições se referem a um corpo e uma mente que, juntos, formam o que chamamos de pessoa. Quando nos referimos a nós mesmos, a maioria está falando dessa pessoa que acreditamos ser. Sua personalidade está em mudança constante. Então, se você é a sua personalidade, qual pessoa é? A zangada, a amorosa, a frustrada, a irritada ou a gentil? Você provavelmente acredita ser todas elas, mas não pode ser, porque, se fosse, a pessoa irritada nunca iria desaparecer, ela estaria sempre aqui. Ou se realmente fosse a pessoa frustrada, quando ela desaparecesse, um pouco de você desapareceria também. Mas isso não acontece, não é? Você está aqui, antes de a pessoa irritada surgir, e também está aqui depois que a pessoa irritada desaparece.
está aqui antes que a pessoa frustrada apareça, e está aqui depois que ela desaparece. Obviamente, você não é a sua oscilação de humor ou de personalidade. Qual é o problema de acreditar que somos um ego ou uma pessoa? Nós nos sentimos insignificantes e extremamente vulneráveis. Temos medo de que coisas ruins aconteçam conosco. Temos medo de ficarmos doentes e velhos, e também da morte. Temos medo de perder as coisas que já conseguimos, e de não ganhar as coisas que desejamos. Vivemos em uma condição de falta, acreditando que tudo é insuficiente, dinheiro insuficiente, tempo insuficiente, energia insuficiente, amor, saúde e felicidade insuficientes, e vida insuficiente. Pior ainda, acreditamos que nós somos insuficientes. Nada disso é verdade, na realidade, é o oposto da verdade. Mas nunca seremos capazes de experimentar uma felicidade real e duradoura enquanto nos agarrarmos à crença de que somos apenas uma pessoa. É mais provável que você esteja experimentando um corpo, experimentando uma mente e tendo a experiência de ser uma pessoa, mas essas são, na verdade, as menores partes de você, e em última análise, não são você, porque quando chegam ao fim, o mesmo não acontece com você. Mas existe um você verdadeiro. Tópico: grandes farsantes. Os seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações e suas crenças trabalham juntos, sem parar, para convencê-lo de que você é uma pessoa. Somos todos grandes farsantes. Fingimos ser insignificantes. Fingimos ser limitados. Fingimos ser uma pessoa insignificante e limitada que nasce, vive por um tempo, morre, e esse é o fim. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Poderíamos dizer que esse personagem imaginário é exatamente como o personagem de um filme. Sabemos que o ator que interpreta o personagem existe, mas o personagem do filme sabe que o ator existe? Não. O personagem do filme é imaginário. Consolidamos a nossa crença de que somos uma pessoa a cada pensamento. Se você observar qualquer pensamento, vai perceber que existe um eu no centro de cada um deles. Esses pensamentos centralizados no eu, no qual você acredita ser, afirmam repetidamente que você é uma pessoa insignificante e limitada. Quando você acredita que há voz dentro da sua cabeça, automaticamente acredita em tudo que ela diz, acredita em todos os pensamentos que a sua mente gera. Pensamentos como: estou ficando velho, estou cansado demais, não sou bom o suficiente, não sou capaz, não tenho tempo suficiente, não sou tão saudável quanto costumava ser, não tenho dinheiro suficiente, não sou inteligente o suficiente, não enxergo tão bem quanto antes, não me sinto amado, ele ou ela não gosta de mim, não sou merecedor disso, tenho medo de morrer, não sei o que fazer. Todos esses pensamentos são limitações impostas a você pela sua própria mente. Você, quem você é de verdade, é ilimitado, o que significa que nada tem poder sobre você. Minha mestra diz que estamos o tempo todo exercitando a nossa própria insignificância por meio de constantes pensamentos limitados, como os que acabei de listar, e que, se não estivéssemos exercitando isso, enxergaríamos a verdade de quem realmente somos. Tudo que diz respeito a uma pessoa corresponde ao extremo oposto de quem ela realmente é. A pessoa é imperfeita. Quem você é de verdade é perfeito. A pessoa é temporária e limitada. Quem você é de verdade é permanente e ilimitado. A pessoa nasce e morre. Quem você é de verdade nunca nasceu e jamais vai morrer. A pessoa é pessoal e instável. Quem você é de verdade é impessoal e sempre estável. A pessoa muda de humor. Quem você é de verdade é felicidade e paz constantes. A pessoa é cheia de julgamentos e opiniões. Quem você é de verdade é tolerante e aberto a tudo. A pessoa adoece e envelhece. Quem você é de verdade não está sujeito ao envelhecimento, e a doença nunca poderá afetá-lo. A pessoa sofre. Quem você é de verdade está livre de toda dor e sofrimento. A pessoa morre. Quem você é de verdade existe por toda a eternidade. Tópico: trocando a infelicidade pela verdade. Há apenas uma maneira de viver feliz e experimentar a alegria duradoura, conhecendo a sua verdadeira natureza. Há apenas uma maneira de abandonar uma vida cheia de problemas, negatividade e discórdia, conhecendo a verdade sobre quem você realmente é. Não existe busca pela verdade porque você já é a verdade. Como poderia buscar a si mesmo?
A questão é que a maioria de nós tem a atenção desviada do nosso verdadeiro eu, em vez de olhar para quem somos. Você alguma vez já viu uma daquelas imagens nas quais é possível enxergar duas coisas diferentes? Ao observar a imagem pela primeira vez, consegue ver claramente uma figura, mas não consegue enxergar a outra. Você tenta, mas a segunda figura parece escapar pois seu foco está na primeira. Você precisa mudar de perspectiva e suavizar o seu olhar muito delicadamente para que a outra imagem se torne visível. Na famosa imagem do vaso de Rubim, ou você vê duas pessoas olhando uma para a outra, ou vê um vaso. Para enxergar ambas as figuras com clareza, você precisa mudar a maneira como olha para a imagem. Ao longo das nossas vidas, passamos a maior parte do tempo olhando para nós mesmos a partir da perspectiva de que somos um corpo e uma mente, que somos uma pessoa. Mas para enxergar com clareza quem somos, assim como no vaso de Rubim, temos que mudar a nossa perspectiva, muito delicadamente. Tópico: a revelação. Deixe-me fazer uma pergunta simples. Você está consciente? Sua resposta deve ter sido sim. Caso contrário, não estaria consciente da pergunta que acabei de lhe fazer. Deixe-me perguntar de novo. Você está consciente? Sim, você está consciente. Você estava consciente quando era um bebê, durante a sua infância, a adolescência e ao longo de toda a vida adulta. Você esteve consciente sua vida inteira. A consciência é e tem sido a única constante na sua vida. Seu corpo muda sem parar, sua mente muda sem parar, seus pensamentos, seus sentimentos e suas sensações mudam sem parar. Mas a única coisa que nunca mudou é a sua consciência disso tudo. E essa consciência é quem você realmente é. Você é consciência. Você não é um corpo, uma mente ou um punhado de pensamentos, sentimentos, memórias ou sensações. Você é aquele que está consciente do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas memórias e das suas sensações. Você é a própria consciência. Você está consciente de que está ouvindo este livro. Está consciente dos sons ao seu redor. Está consciente do lugar onde se encontra. Está consciente do seu nome. Está consciente do seu corpo e das roupas sobre ele, da sua respiração e das sensações corporais. Está consciente do céu da boca, da sola dos pés e dos dedos. Está consciente da sua mente, dos pensamentos dentro da sua cabeça, dos seus sentimentos e do seu humor. Na verdade, você não seria capaz de conhecer ou experimentar nem mesmo um aspecto da vida sem a consciência. Tópico: você é a consciência que está consciente de tudo. A consciência é o que está consciente de cada experiência da sua vida. Não é a mente ou o corpo que está consciente da sua vida. Você, a consciência que você é, está consciente da mente, dos pensamentos e do corpo, e qualquer coisa de que você esteja consciente não pode ser você. O mestre Sailor Bob Adamson ressalta que nós sabemos que existimos, disso não temos dúvida. Bem, a única maneira de sabermos que existimos é tendo a consciência de que existimos. Cometemos o erro de acreditar que a consciência de que existimos vem da mente ou do corpo, o que não é verdade. A consciência de que existimos é o que realmente somos, não a mente ou o corpo. Por um momento, imagine que você não tem corpo nem mente. Deixe de lado o seu corpo. Deixe de lado a sua mente. Deixe de lado o seu nome. Deixe de lado a sua história, ou seja, todo o seu passado. Deixe de lado todas as memórias, todas as crenças e todos os pensamentos. E observe o que resta. O que resta é apenas a consciência. Assim como a folha de papel, a consciência está sempre presente no pano de fundo da nossa vida. Costumamos voltar a nossa atenção exclusivamente para a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso corpo e as nossas sensações, porque eles demandam muito a nossa atenção. Mas não seria possível experimentarmos a nossa mente e os pensamentos que derivam dela, ou o nosso corpo e as sensações que emanam dele, sem que a consciência estivesse consciente de tudo isso, assim como não seríamos capazes de enxergar nenhuma palavra, se não fosse pelo pano de fundo oferecido pelo papel, no qual as palavras foram impressas. Quem está olhando através dos seus olhos é a consciência. Quem está ouvindo através dos seus ouvidos é a consciência. Sem a consciência você não estaria consciente de nada que visse, ouvisse, provasse, cheirasse ou tocasse. E não teria nenhuma experiência das informações que chegam por meio dos sentidos. Os seus sentidos não estão conscientes,
é a consciência que está consciente de todos os seus sentidos. Nossa mente distorce o mundo que enxergamos empilhando véus de pensamentos e crenças. Cada véu mental distorce ainda mais o mundo e nos impede de ver as coisas como são. Tentar enxergar a verdade com a mente é como tentar ver alguma coisa com uma venda nos olhos. Você precisa tirar a venda para poder ver, assim como precisa deixar a mente de lado para enxergar quem você é de fato. Mesmo sem perceber, a maioria de nós está constantemente focada no ruído dos pensamentos que vêm da mente. A consciência está sempre presente, mas quando há uma interrupção do ruído dos pensamentos, é muito mais fácil notá-la. Quando os pensamentos cessam, nos tornamos plenamente conscientes da consciência, que sempre esteve lá, em silêncio e em segundo plano. Tópico: o disfarce da mente. Estamos tão acostumados a conhecer a nós mesmos a partir dos nossos problemas, dos nossos dramas e das nossas obsessões, que a consciência desperta. A nossa verdadeira natureza e virtude fundamental é algo difícil de aceitar enquanto identidade real. Frase de Locke Kelly. Consciência desperta é o nome que Locke Kelly dá para a consciência, e é apenas um dos muitos nomes diferentes usados por mestres do passado e do presente para descrever o que você é. Consciência, consciência desperta, percepção, consciência cósmica, ser, natureza Buda, consciência crística, consciência divina, espírito, o eu, ser infinito, inteligência infinita, ser ilimitado, natureza verdadeira, ser verdadeiro, presença de Deus, presença, consciência da presença, percepção pura, consciência pura e muitos outros. Todas essas palavras descrevem exatamente a mesma coisa, a consciência que você é. A grande piada é a simplicidade de tudo isso. Frase de Peter Lavry. É uma imensa piada, pois o que somos de verdade, aquilo que está mais perto de nós do que o ar que respiramos, conseguiu escapar à maioria dos seres humanos por milhares de anos. Deixamos passar a descoberta mais simples e mais maravilhosa, porque os nossos pensamentos têm um efeito hipnótico sobre a gente, o que nos mantém dentro da nossa cabeça, alheios à consciência. Em geral, voltamos a nossa atenção apenas para os pensamentos na nossa mente e a tudo que percebemos por meio dos nossos sentidos, e com a atenção desviada, deixamos passar aquilo que está sempre presente, a consciência. Sua mente aparece apenas quando você tem um pensamento, e desaparece depois que o pensamento chega ao fim. Mas a consciência nunca aparece e desaparece. Ela está sempre presente, mesmo quando você está dormindo. Você tem a sensação de que a consciência desaparece quando dorme, e de que ela volta quando acorda, e ainda assim, você sabe quando teve uma excelente noite de sono, porque diz algo como: dormi muito bem, feito um bebê. Como você sabe que dormiu feito um bebê? Sabe porque a consciência estava consciente e presente o tempo inteiro, enquanto você estava dormindo. Quando você se pergunta, estou consciente, na mesma hora a consciência é notada. Ela não apareceu, ela sempre esteve presente. Você simplesmente desviou a sua atenção do pensamento e a direcionou para a consciência, e assim, se tornou plenamente consciente. Tirando a consciência, qualquer coisa acaba ou morre em algum momento. Sem exceção, todas as coisas materiais e mundanas vêm e vão, aparecem e desaparecem. Tudo na Terra, corpos, cidades, países, oceanos, aparece e no final, desaparece. Pare para pensar sobre isso por um instante, e você verá que nada dura para sempre. Tudo é temporário, inclusive o próprio planeta Terra, o Sol, o Sistema Solar, até mesmo os universos. Nada está aqui para sempre, exceto por uma coisa: a consciência. Você, a consciência, está aqui para sempre. Nossos corpos envelhecem, mas quando as pessoas ficam mais velhas, elas dizem que não sentem que envelheceram, que se sentem da mesma maneira que sempre se sentiram. Elas admitem que sentem o seu corpo mais velho, mas, lá no fundo, sentem como se não tivessem envelhecido nada. Sem perceber, elas conseguem sentir a consciência temporal que realmente são. O eu, ao qual nos referimos aos 5, 15, 30 e 60 anos é a consciência sem idade que testemunhou toda a nossa vida. 5 anos, eu vou para a escola em breve. 15 anos, eu mal posso esperar para me formar. 30 anos, eu acabei de ficar noivo. 60 anos, eu ainda não estou pronto para me aposentar. A percepção,
ou a consciência também é conhecida em algumas religiões como a presença de Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência divina, uma experiência na qual sente que foi tocada por Deus, a mente individual e o ego ficam de lado, o que então revela a consciência ou a presença divina. Há um sentimento de amor puro, paz infinita, beleza, felicidade e êxtase que não pode ser confundido com nada além da divindade. De muitas maneiras, a verdade sobre a vida e sobre nós mesmos é o oposto do que nos foi ensinado. Em vez de olhar para fora em busca de felicidade, de realização, de respostas e verdades, precisamos olhar para dentro, porque somente nesta direção seremos capazes de encontrar tudo o que estamos procurando. Nosso mundo espetacular e tudo o que há nele deve ser desfrutado ao máximo, mas a felicidade, a alegria, o amor, a paz, a inteligência e a liberdade que formam a consciência, sua natureza real, só podem ser encontrados dentro de você. Resumo do capítulo 2. Primeiro, uma única crença nos impediu de fazer a maior das descobertas, a crença de que somos o nosso corpo e a nossa mente. Segundo, você não é o seu corpo. Seu corpo é um veículo que você usa para experimentar o mundo. Seu corpo não é consciente. Terceiro, acreditar que você é o seu corpo provoca o maior medo da humanidade, o medo da morte. Quarto, o que você é de verdade nunca morre. Quinto, você não é a sua mente. A mente é feita apenas de pensamentos. Se não houver pensamentos, então não há mente. Sexto, você não é um pensamento, uma sensação ou um sentimento, pois se fosse, acabaria quando eles acabassem. Sétimo, seu corpo e sua mente juntos formam o que chamamos de pessoa, o eu imaginado. Oitavo, uma pessoa é o que você experimenta, não o que você é. Nono, nunca seremos capazes de experimentar a felicidade real e duradoura enquanto mantivermos a crença de que somos uma pessoa. Décimo, você está experimentando um corpo, experimentando uma mente e tendo a experiência de ser uma pessoa, mas essas coisas não são você. 11º, fingimos ser uma pessoa insignificante e limitada por pensamentos constantes de limitação. 12º, aquilo que você é de verdade não tem limites, o que significa que absolutamente nada tem poder sobre você. 13º, você esteve consciente a vida inteira, a consciência é, e tem sido a única constante na sua vida. 14º, essa consciência é quem você realmente é. Você é consciência. 15º, você não conseguiria conhecer ou experimentar qualquer aspecto da vida sem a consciência. 16º, não é a mente nem o corpo que está consciente da sua vida. É a consciência que está consciente de cada experiência de vida que você tem. 17º, imagine que você não tem corpo nem mente, nome, história de vida, passado, memória, crenças ou pensamentos. O que resta é a consciência. 18º, em geral voltamos a nossa atenção apenas aos pensamentos e a tudo que percebemos, e dessa forma, deixamos passar aquilo que está sempre presente, a consciência. 19º, a consciência está presente mesmo quando você está dormindo. 20º, quando você se pergunta, estou consciente, na mesma hora a consciência é notada. Ela não surgiu, ela sempre esteve lá. 21º, com exceção da consciência, qualquer coisa acaba ou morre. 22º, o eu, ao qual nos referimos em qualquer idade é o eu sem idade da consciência, que testemunhou toda a nossa vida. 23º, em vez de olhar para fora em busca de felicidade, precisamos nos virar e olhar para dentro, porque apenas nesta direção seremos capazes de encontrar tudo o que estamos procurando. Capítulo 3. A revelação continua. Você é consciência, não uma pessoa que está consciente. Você é a própria consciência infinita. Como disse Francis Lucille, sem que haja um astrônomo para olhar através de um telescópio, o objeto não passa de um instrumento. O seu corpo e a sua mente também são instrumentos. Então, quem está olhando através dos seus olhos? Você, consciência. Quem ouve os sons? Você, consciência. O seu corpo está vivo por causa da consciência. A consciência é, em suma, a força vital que dá vida ao seu corpo. Tópico. Existe apenas um de nós. Nosso nome é Eu. Esta consciência infinita, esta consciência única, é você, e cada uma das outras pessoas que existem. Existe apenas uma consciência, e é a mesma que opera através de todas as pessoas.
Existe apenas um de nós. Nosso nome é Eu. Essa consciência única atua por meio de todas as formas de vida. Todas as formas físicas são apenas veículos distintos para a gloriosa e singular consciência infinita. Este é o verdadeiro significado do ensinamento. Somos um só. Consciência e percepção são palavras diferentes usadas para descrever a mesma coisa. Ambas descrevem você. É um pouco como as trilhões de células individuais que vivem, trabalham e atuam no seu corpo. Sem que cada uma dessas células individuais esteja ciente, elas, na realidade, fazem parte de um único humano. Há bilhões de seres no mundo, operando como indivíduos, e sem que a maioria deles esteja ciente, eles são um único ser infinito. Se existe apenas uma consciência, uma percepção, por que você não está consciente dos pensamentos ou das sensações nos corpos das outras pessoas? Ou do que um animal na África está vendo ou ouvindo? Porque a consciência ou percepção foi canalizada através da sua mente, de modo a ficar localizada no seu corpo. Além disso, a crença de que você é um indivíduo isolado o impede de experimentar a plena expansão da consciência. No entanto, quando sente compaixão ou amor por outra pessoa, está muito mais sintonizado com essa consciência única do que imagina. Ao longo da vida, todos tivemos vislumbres dessa consciência, mas, com muita frequência, nós os menosprezamos, julgando que é pura imaginação ou algum truque da nossa mente. Quer nos lembremos deles ou não, já tivemos experiências que nós conseguimos explicar, muitas vezes quando éramos crianças. Pode ter sido um momento em que você sentiu que se expandiu até ficar enorme, e sentiu como se o mundo estivesse dentro de você. Ou talvez tenha visto ou ouvido algo que ninguém mais conseguia ver ou ouvir. As crianças estão mais sintonizadas com a consciência, porque a mente delas ainda não soterrou a consciência com uma série de conceitos e crenças a respeito da mente. Com menos de 2 anos e meio, as crianças são consciência pura e simples. Elas não têm a experiência de existir de forma isolada, razão pela qual se referem a si mesmas na terceira pessoa. Ao ver a si mesma em uma fotografia, Sara, de 2 anos, aponta o dedo e diz: "É a Sara." Ela não diz: "Sou eu", porque ainda não experimenta a si mesma como eu, uma pessoa separada. A experiência dela é de que só existe um, e ela é esse um, assim como todo mundo. A percepção ou consciência está em todo o seu corpo, e em toda parte fora dele. A consciência não pode estar contida no seu corpo, porque ela não tem forma. Seria como tentar conter o espaço em um vaso. O espaço, é claro, está dentro do vaso e em toda parte fora dele. Na verdade, o vaso está no espaço, assim como todos os corpos estão na consciência. Absolutamente tudo está contido na consciência. E é por essa razão que os seres iluminados experimentam a vida como se fossem tudo, porque são tudo. E, enquanto consciência, você também é. Reflita sobre isso. A sua consciência é a mesma consciência de todos os grandes seres. Esse é o seu grau de proximidade com eles. Eles não estão longe. Você é um com eles. Tópico: como continuar a ser consciência. Não há um processo para se tornar a consciência que você é. Não é algo que precisa ser alcançado. Não é algo que algumas pessoas têm e você não. Você já é consciência neste instante. Pode ter se esquecido disso, pode ter acreditado que era apenas uma pessoa por toda a sua vida, mas isso não muda em nada o que você realmente é. Quando um ser humano passa a ficar ciente de que é a consciência infinita, a experiência de viver no mundo material se torna de tirar o fôlego. Como a mente deles foi para segundo plano, enquanto a consciência está no primeiro, eles não estão sujeitos mais à turbulência da mente, de modo que se sentem sempre leves, felizes o tempo todo e riem bastante. Eles estão existindo em pura felicidade e êxtase, e vivendo as suas vidas assim todos os dias. Os problemas se tornam virtualmente inexistentes, tudo com que eles sonharam se concretiza, e como eles estão vivendo de forma plena enquanto consciência, estão cientes de sua imortalidade. Eles sabem que são tudo, e ainda assim, sabem que não são afetados por nada. Não existe vida melhor que essa. No entanto, você tem que experimentar por si mesmo. Ouvir isso de outra pessoa funciona como um guia, apontando para a direção certa. É como um agente de viagens descrevendo o Everest. Você não tem como saber o que o Everest é, até chegar lá e experimentar por si mesmo, só então vai saber.
Podemos voltar a nossa atenção para os pensamentos dentro da nossa cabeça, ou para a consciência que somos. É uma simples questão de orientar a atenção. Volte o seu foco para a consciência sempre que possível, em vez de dar atenção ao pensamento, e estará no caminho certo rumo à liberdade e à bem-aventurança absolutas. Tópico: a prática da consciência, 3 passos para o êxtase. A prática da consciência é o que uso e aplico sempre para continuar a ser consciência plena. Esta prática não tem a ver com se tornar consciência, porque isso você já é. Ela serve para que você possa viver como a consciência que é. São apenas 3 passos simples para uma vida de liberdade completa e duradoura, de felicidade extasiante. Passo 1. Pergunte a si mesmo: estou consciente? Passo 2. Perceba a consciência. Passo 3. Continue a ser consciência. Tópico: explicando os 3 passos. Passo 1. Pergunte a si mesmo: estou consciente? Não tente responder isso com a mente. Pensamentos não vão ajudá-lo a experimentar a consciência. Cada vez que fizer a si mesmo essa pergunta, a sua atenção será desviada da mente dos pensamentos e colocada na consciência. Quando você se pergunta: estou consciente? A consciência se faz presente na mesma hora. A mente pode voltar logo com um pensamento, mas, caso isso aconteça, basta-se fazer a pergunta de novo. Quanto mais você fizer essa pergunta a si mesmo, mais tempo permanecerá como consciência, e mais silenciosos serão os seus pensamentos e a sua mente. Após se perguntar: estou consciente? A primeira coisa que vai sentir provavelmente é uma sensação de alívio, pois qualquer tipo de resistência que você estava mantendo na mente e no corpo começa a derreter. Com o tempo, depois de se fazer essa pergunta repetidas vezes, a sensação de alívio se transformará em um sentimento sutil de felicidade pacífica. Pode ser que você tenha uma sensação de serenidade à medida que a sua mente se acalma. Pode ser que sinta uma enxurrada de alegria, percorrendo a área ao redor do seu coração. Esse alívio se deve ao fato de a sua mente ir para segundo plano. Quanto mais tempo a mente permanece em segundo plano, com a consciência no primeiro, maior será o alívio, e maior a felicidade que vai sentir. O êxtase chega quando a consciência permanece em primeiro plano, e a mente é colocada no seu devido lugar. Lembre-se de que a consciência não tem forma, por isso não é algo que você possa segurar. É como o amor. Você sabe que o amor existe, mas consegue pegá-lo? Pode sentir as sensações de amor no seu coração, mas não pode tocá-lo com as próprias mãos. Com a consciência é a mesma coisa. Você vai experimentar no seu corpo as sensações de alívio e de felicidade que surgem por meio da consciência, mas não poderá tocá-las ou segurá-las. No começo, pode parecer difícil continuar a ser consciência, por causa do hábito que temos de pensar. Uma forma de romper com o hábito de pensar sem parar é sendo a consciência infinita que você já é. Você não tem como usar a mente para parar a própria mente e romper com o hábito de pensar. É por isso que muitas pessoas não conseguem meditar. Elas tentam usar a mente para acalmar a mente em vez de permitir o ir e vir dos pensamentos, sem dedicar atenção alguma a eles. A maioria das pessoas não consegue ter praticamente nenhum descanso das suas mentes, pois ela lança um pensamento atrás do outro sem parar, e as pessoas não percebem que podem desviar a atenção desses pensamentos. Libertar-se da mente proporciona um alívio glorioso, e isso acontece quando você consegue apenas observar os pensamentos, em vez de ser atraído de modo a segui-los e passar a acreditar neles. Passo 2. Perceba a consciência. Depois de praticar o primeiro passo por um tempo relativamente curto, você vai chegar ao ponto em que percebe a consciência de forma automática. Não vai precisar mais se perguntar: estou consciente? Pois, no momento em que pensar em consciência, ela estará em primeiro plano, e a sua mente vai recuar para o segundo plano. Transfira a sua atenção para a consciência ao notar a consciência diversas vezes ao longo do dia. Não leva muito tempo até você começar a experimentar uma sensação singular de alívio e felicidade a cada vez que deixar para trás a turbulência da mente em direção à profunda paz da consciência. Se você tem a sensação de que a sua mente está encobrindo a sua consciência, ou de que a perdeu, e não sabe como recuperá-la, pergunte a si mesmo: o que está consciente de que a consciência está perdida? É a consciência. E assim, você estará consciente da consciência. Se você acha que ainda não conseguiu descobrir a consciência, pergunte a si mesmo:
O que está consciente de que ainda não consegui descobrir a consciência? É a consciência também. E assim, você está consciente da consciência. Você está consciente do seu corpo agora mesmo? É a consciência que está consciente do seu corpo. Você está consciente da cadeira em que está sentado? É a consciência que está consciente da cadeira. Você está consciente da sua respiração? É a consciência que está consciente da sua respiração. Simples assim. Passo 3. Continue a ser consciência. Continuar a ser consciência tem tudo a ver com onde você dedica a sua atenção. Minha mestra oferece uma forma simples de pensar sobre isso. A mente opera de maneira semelhante à lente de uma câmera. Ela tem uma função de zoom automático, e foca a nossa atenção nas coisas até vê-las em detalhes, da mesma forma que você daria zoom para fazer um close. Na maior parte do tempo, a mente funciona com o zoom ativado, e vemos o mundo por meio dessa atenção focalizada, o que resulta em uma perspectiva reduzida e distorcida do mundo. Porém, quando você deseja tirar uma foto de um espaço aberto, você tira o zoom e abre a lente ao máximo, para fazer uma foto panorâmica. Da mesma forma, se abrir a sua atenção ao máximo, de modo que ela não fique focada apenas em um detalhe, a consciência se revela. É uma forma simples de continuar a ser consciência e deixar que tudo mais seja como é. Para colocar isso em prática, dê uma olhada ao seu redor agora, encontre algo próximo para focar, e concentre a sua atenção apenas nessa coisa. Você pode usar a sua mão se quiser. Agora, abra sua atenção até que ela se amplie bastante, abarcando o máximo possível do seu entorno, sem focar em nada em particular. Perceba uma sensação imediata de alívio e relaxamento no corpo. Isso acontece porque a nossa mente está sempre focada, e é preciso um esforço hercúleo para mantê-la assim. Logo, quando você abre a sua atenção até que ela fique o mais ampla possível, a mente se dissolve no segundo plano, enquanto a consciência passa para o primeiro. Você experimenta uma sensação de alívio, porque a consciência não exige esforço. Ela tudo vê e tudo sabe sem que haja necessidade alguma de foco. Eu costumava ser uma grande fazedora de coisas. Eu me orgulhava da minha capacidade de resolver problemas, equilibrando várias tarefas ao mesmo tempo. Isso se tornou a minha identidade. Eu era a rainha do fazer. E então, claro, o universo canalizou um número infinito de coisas para eu fazer, por conta da crença que eu tinha em relação a mim mesma. Porém, tudo isso mudou conforme fui abandonando aquilo que acreditava ser, e continuei a ser a consciência que sou. Não apenas sou mais feliz do que nunca agora, mas, além disso, em vez de fazer o tempo todo, as coisas parecem se resolver sozinhas naturalmente, sem que eu precise cuidar delas. Se acabo fazendo alguma coisa, é como se nem estivesse fazendo, de tão pouco esforço que isso envolve. A vida se torna milagrosa. Dedique no mínimo 5 minutos por dia para focar a sua atenção na consciência. Você pode fazer isso ao acordar, antes de dormir, ou em qualquer outro momento que seja melhor para você. Se você se dedicar tanto quanto eu a ter uma vida milagrosa, vai prestar atenção à consciência com mais frequência. Mas mesmo 5 minutos por dia farão uma enorme diferença na sua vida. É tão fácil quanto parece. Lembre-se de que esta não é uma prática para se tornar consciência, porque você já é a consciência infinita. Na verdade, é uma prática para fazer você parar de se identificar com a mente e o corpo, coisas que você não é. Você vai chegar a um ponto em que saberá com certeza que está no reino da divindade, ou, para aqueles que preferem usar a palavra Deus, na presença de Deus. Estar na presença de Deus ou no reino da divindade é estar além da mente. Depois de seguir esses passos por algum tempo, você vai descobrir que a consciência se torna automaticamente mais dominante e presente dentro de você, e a sua mente se aquieta ainda mais. Outros indicativos de que está indo bem são: sua vida ficará mais fácil e menos cansativa, você vai sentir mais tranquilidade. Coisas que costumavam incomodá-lo não mais incomodam, vai sentir mais calma, suas emoções estarão mais estáveis, e você vai notar que as emoções negativas não vão desestabilizá-lo com a mesma facilidade. De fato, você vai ter uma sensação de felicidade que jamais sentiu antes. Vai estar mais atento à propensão da sua mente para reclamar, criticar e focar nos aspectos negativos. E vai notar que não mais permitirá que a sua mente tenha controle sobre você como já aconteceu,
porque você desviou a atenção dos seus pensamentos. A consciência é maior do que todas as coisas de que ela está consciente. A pessoa é limitada, mas a consciência é ilimitada, o que significa que tudo é possível. Nada será capaz de restringir você. Nada, absolutamente nada, tem poder sobre você. Nada pode perturbar a consciência. Nenhuma quantidade de problemas é capaz de perturbar você. A negatividade não tem como alcançá-lo. Guerras não têm como afetá-lo. Você, enquanto consciência, está sempre seguro e bem. Você é intocável, inatingível, imperecível. O que poderia ameaçá-lo? Você contém tudo. Você é tudo. Dê o melhor de si, e comece a continuar sendo a consciência que você já é, focando a sua atenção nela com frequência, para que possa viver uma vida maravilhosa. Resumo do capítulo 3. Primeiro, você é consciência, não uma pessoa que está consciente de algo. Segundo, sem um astrônomo para olhar através de um telescópio, o objeto não passa de um instrumento, assim como seu corpo e a sua mente são instrumentos da consciência. Terceiro, existe apenas uma consciência, e é a mesma consciência que opera através de todas as pessoas. Quarto, você não está consciente dos pensamentos ou das sensações nos corpos das outras pessoas, porque a consciência foi canalizada através da sua mente, de modo a ficar localizada no seu corpo. Quinto, a consciência ou a percepção está em todo o seu corpo e em toda parte fora dele. Sexto, podemos voltar a nossa atenção para os pensamentos dentro da nossa cabeça, ou para a consciência que somos. Foque a sua atenção na consciência sempre que puder. Sétimo, a prática da consciência. Passo 1. Pergunte a si mesmo: estou consciente? Passo 2. Perceba a consciência. Passo 3. Continue a ser consciência. Oitavo, a maneira de romper de uma vez por todas com o hábito de pensar sem parar é sendo a consciência que você é. Nono, transfira a sua atenção para a consciência simplesmente ao observá-la várias vezes por dia. Décimo, uma forma simples de continuar a ser consciência: amplie a sua atenção o máximo possível, como se ela fosse a lente de uma câmera, de modo que não esteja focada apenas em um detalhe. Assim, a consciência será revelada. 11º, para praticar, encontre algo próximo para focar, e concentre a sua atenção apenas nisso. Então, abra sua atenção até que ela se amplie bastante, abarcando o máximo possível do seu entorno, sem focar em nada em particular.